tivemos a estreia de mais um episódio lá no Disney Plus de Percy Jackson. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise sobre o terceiro episódio, comentando algumas coisinhas, algumas perguntas que a gente fez lá na análise passada foram respondidas aqui. Então, senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos começar falando sobre o nome do episódio. O episódio se chama Nossa Visita ao Empório de Anões de Jardim. E diferente dos outros episódios, aqui ele só fala sobre os acontecimentos de 2 capítulos e meio. Já logo no começo do episódio a gente tem a resposta para a pergunta que eu fiz para vocês lá no episódio passado, que o Oráculo de Delfos já aparecia logo agora. E sim, ele aparece, eu não lembrava se ele aparecia. Enfim, a gente teve a resposta da nossa pergunta, com o Oráculo de Delfos aparecendo ali no porão, como é nos livros. Esse episódio ficou bem semelhante aos livros, só que com algumas mudanças. Entendeu? Eu falei semelhante, não igual. E aí toda aquela sequência da profecia foi igualzinho aos livros, com o Gabe cheiroso, que de cheiroso ele não tem nada, aparecendo e falando a profecia. O Oráculo de Delfos é aquela casca humana de uma mulher enrugada, sei lá, um morto-vivo. E aí o Percy recebe a sua missão. E aí ele vai lá pro Quirrell nos livros. Meio que o Quirrell fala, ó, você não tem que levar essa profecia ao pé da letra, hein? As coisas têm mais de um significado. Nem sempre o que o oráculo fala é realmente o que acontece. E aqui na série não. Isso foi algo que me irritou um pouquinho. O Quirrell, ele só tá tipo, não, você precisa ir lá no submundo, vai pro submundo. Tipo, ele não tá passando, na minha opinião, essa imagem de alguém mais sábio, de um treinador. Ele só tá tipo, vai Percy, submundo, foi o Hades, ó, vai lá no Hades. E no livro, o Percy nem precisa escolher a Annabeth. Quando ele vai falar com o Quirrell fala, ó, seguinte, a Annabeth já tá na missão, ela já se ofereceu, vai você, a Annabeth e o Grover. Enquanto aqui ele teve essa escolha, tudo bem, foi pra mostrar que, pô, tá nascendo ali uma amizade, mas ainda assim, sei lá, acho que faria muito mais sentido ele escolher o Luke do que a Annabeth. Falando do Luke, foi muito legal a gente ver os sapatos alados dele, um All-Star vermelho. Eu sempre pensei num All-Star, mas preto, né? Como foi, se eu não me engano, lá no filme de 2010. E as alas ficaram lindíssimas, feitas de cadarços. O CGI dessa cena ficou muito bom. Eu gostei bastante. Bom, e logo em seguida a gente tem a despedida da Annabeth lá na árvore, no pinheiro que fica ali protegendo o acampamento Meio Sangue. E aí a gente recebe a notícia, a gente conhece a história da Thalia. Ela viajava ali com o Luke quando eles encontraram a Annabeth. E depois de alguns dias fugindo de monstros, a Thalia teve que se sacrificar para que o Luke e a Annabeth conseguissem chegar a salvo. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre a história da Annabeth, que é uma história meio triste, mas é legal, acho que daria um ótimo vídeo. Então fiquem espertos aqui no canal que logo mais esse vídeo sai. E aí a gente vê o Percy e a Annabeth brigando o tempo todo. Primeiro que a Annabeth, ela, não sei, ela fica com aquela cara fechada, aquela cara de... E isso me incomoda um pouco, até porque quando você lê os livros, Percy e Annabeth, eles conversam, eles brigam bastante, mas eles conversam. Tem alguns momentos que eles dão risada, o Grover faz alguma gracinha, alguma coisa. Então não é essa rivalidade, essa vibe que a série tá passando, dos dois se odiarem, ficarem de briguinha, bem coisa de criança, eu sei, mas... Em contrapartida, eu acho que o Grover tá muito bom no personagem. O ator que tá fazendo tá sendo incrível. Pra mim, por enquanto da série, ele é o melhor. E aí, falando um pouquinho da cena do ônibus, ela foi um pouco diferente do que a dos livros, ao mesmo tempo que ela é legal, sei lá, eu acho que poderia ter ficado melhor, vou explicar. Nos livros, meio que, primeiro que não é só a senhorita Dodds que aparece, e sim 3 fúrias. Pois é, aparecem as 3 fúrias, o que deixa o Percy, a Annabeth e o Grover tensos o tempo inteiro. E aí quando as fúrias vão atacar eles, o Percy, ele coloca o boné da Annabeth, ele vai escondido até o banco da frente, acaba mexendo no volante do motorista, fazendo com que o ônibus sofra um acidente, mas nada muito sério, fazendo com que as fúrias sejam jogadas de um lado para o outro e eles consigam se livrar fugindo. Aqui já foi um pouco diferente, Percy e o Grover fugiram ali pela janela. A Annabeth foi conversar com a senhorita Dodds, com a Fúria, e aí o ônibus ficou tudo bem.
e seguiu, só teve uma janela ali arrancada, mas isso não é nada. Falando da Annabeth conversando, a gente tem ali aquele contrato, a oportunidade que a senhorita Dodds dá dela abrir mão, deixar o Percy cair na armadilha delas, deixar elas capturarem o Percy, e aí a Annabeth pode cumprir a missão dela de qualquer forma, o que não faz sentido nenhum, porque sem o Percy a Annabeth não tem uma missão. Ela poderia até lá seguir, procurar o raio, tudo, mas essa era a função do Percy. A Annabeth não tem instrução do oráculo, a Annabeth não tem uma moeda de troca pra chegar lá no submundo, porque o Percy, ele por ser filho dos três grandes, ele é algo valioso ali que eles têm na mão. Não diga uma moeda de troca assim, vou trocar o Percy. Com certeza a Hades deixaria o filho de um dos três grandes entrar lá no palácio, do que uma filha de Atena e um sátiro aleatório. E obviamente a Annabeth não aceita, né? Ainda se a senhorita Dodds ela tivesse, sei lá, proposto que a Annabeth se inscrevesse aqui no canal, clicasse no vídeo, ia ser muito mais valioso, com certeza a Annabeth ia fazer, assim como vocês também estão fazendo. Tenho certeza que vocês estão se inscrevendo, é só um botãozinho aqui, dando um like, vocês não têm noção da ajuda que dá, sério, só dar uma clicadinha já vai, tá ótimo. Bom, mas seguindo mais pra frente, a gente tem a cena da Medusa ali, a Fúria tá perseguindo eles e a Medusa vai lá e interfere, o que eu confesso que não gostei. Nos livros, eles conseguem fugir das Fúrias, eles chegam aí meio que numa hamburgueria, num empório no jardim, é meio confuso, morrendo de fome, eles comem um monte de hambúrguer, e aí começa a ficar um clima um pouco tenso, e com o tempo eles vão sacando algumas coisas e eles falam, peraí, essa mulher aí tá estranha. Tô ouvindo um barulho estranho vindo dela, parece fritura, mas não é, na verdade as cobras dela, né? E aí quando a Annabeth saca, ela chega pro Grover, a gente precisa ir embora. E o Percy todo bobinho, não, eu quero mais hambúrguer, eu vou ajudar a tia Amy. E isso é legal, dá um clima um pouco mais tenso. Aqui não, aqui chega Medusa, é a Medusa. Tudo bem que ficou bem na cara, né? Um monte de estátua ali, tia Amy, tudo eu sei, mas ao mesmo tempo eles podiam se fazer um pouquinho de bobinho. Annabeth é inteligente, faz sentido ela ter descoberto logo de cara, mas não sei, acho que eles poderiam ter feito ela ter descoberto, mas ter ficado quieta, meio que ter levado, tipo, não tenho certeza, eu acho que é, mas não tenho certeza. Mas enfim, faz muito sentido a Annabeth ter uma relutância logo no começo, inclusive a Medusa também tem uma relutância com a Annabeth por conta do conto da Medusa. Se você não sabe, a Medusa ela era uma sacerdotisa do templo de Atena, e aí por ser uma sacerdotisa ela era totalmente dedicada à deusa Atena, óbvio. Mas aí um dia chega o Poseidon, e aí existem algumas versões, tá? Em algumas versões ele tem relações sexuais com ela não consensual, em outras versões ele vai assediando ela ali até ela ceder. Existem algumas diferençazinhas aí, mas o que você precisa entender é que a sacerdotisa se deitou com Poseidon dentro do templo de Atena. E o maior problema disso tudo é que Poseidon é o maior rival de Atena, porque eles já disputaram várias coisas. Os dois meio que não se gostam, não se batem ali. Até por isso que a gente tem o Percy e a Annabeth, os dois brigando, tudo mais. Ainda assim é como se fossem dois filhos de rivais. Coisa meio Romeu e Julieta, talvez. E aí a Atena fica com muita raiva e transforma o cabelo da Medusa em cobras. O seu semblante capaz de transformar todo mundo em pedra. Assim ninguém poderia olhar pra ela. E aí, pelo que eu contei pra vocês, exatamente por ela ter se deitado com Poseidon, ela tem um certo apreço ali pelo Percy. E ela se oferece a ajudar ele, tirando seus amigos do caminho. Obviamente o Percy não aceita, mas é até legal ver a Medusa nesse primeiro momento agindo como uma aliada e depois ela se revelando um grande monstro. Essa ajuda que a Medusa oferece pro Percy é também, igual o contrato da Annabeth, é um conflito ali que para eles resolverem e mostrar que uma linda amizade está nascendo. E o jeito como a Medusa é derrotada aqui é diferente, e eu confesso que eu gostei muito. Isso porque sempre me incomodou a forma como ela é derrotada, tanto nos livros quanto no filme. Nos livros
simplesmente ela pede pra tirar uma foto e aí o Percy só fecha os olhos, passa a espada, ouvindo, né, o barulho das cobras e acaba matando ela de olho fechado. Já lá nos filmes a gente lembra que o Percy acaba olhando pra ela através do espelho. Mas aqui eu gostei porque eles derrotam a Medusa num grande trabalho de equipe, o que deixa a cena muito mais legal e censurada, né, também, pra não colocar explicitamente uma cabeça rolando, até porque Percy Jackson é uma série para um público mais infantil. A gente que cresceu com Percy Jackson, que tá mais velho agora, a gente tá assistindo por nostalgia, mas o foco da Disney é pegar um público ali mais infantil, então eles não iam colocar uma cabeça caindo, rolando, com sangue jorrando. É exatamente por isso que a gente não vê em nenhum momento a cabeça ali. É como se ele tivesse com o boné da Annabeth, tudo, e depois ele tira o boné, a cabeça tá dentro da caixa. Foi o jeito que a Disney achou de censurar a violência nesse episódio. Só queria fazer um adendo que aqui, nesse episódio, nessa cena em específico, eu percebi que o Grover tá com uma camisa do Brasil. Não é exatamente do Brasil, mas lembra muito. Eu fiquei olhando, eu falei tipo, meu, o Grover tá com uma camisa do Brasil, toda amarela com aqui a bordinha verde. Eu tenho uma camisa igualzinha, inclusive. E foi muito legal também ver o tio Ferdinando ali, que ele aparece nos livros e chega a ser um pouquinho engraçado, um pouco cômico. Quer dizer, nos livros, porque aqui foi triste ver o Grover chateado que o tio dele virou pedra. Falando em virar pedra, o jeito como o Percy derrota a Fúria também é muito legal, eles deixaram a cena ali. Bom, e aí o Percy e a Annabeth começam a discutir ali, o Grover briga, eles revelam que um poderia entregar o outro, mas não fizeram, e é aí que eles ficam amigos. Como eu disse, tava me incomodando bastante essa relação do Percy com a Annabeth, porque não é assim. Enfim, eles têm uma relação um pouco mais de amigo. E eu acredito que essa foi uma decisão que a série tomou exatamente pra fazer, ó, eles começam como inimigos ali, brigando e tal, depois eles viram grandes amigos. E mais pra frente, não vou nem dar spoiler, né? Eles usaram esses conflitos pra poder mostrar ali o início de uma amizade que eu acho que eles poderiam ter mostrado antes, mas tudo bem, a gente passa um paninho aqui pra essa decisão criativa, até porque é uma adaptação, eles não precisam ser 100% fiéis aos livros, mas eu gostaria de ver essa relação se desenvolvendo mais. Acredito que daqui pra frente a gente vai ter esse desenvolvimento. Agora que o Percy e a Annabeth fizeram as pazes, quero ver uma Annabeth mais comunicativa, um Percy mais, sei lá, sendo zoado pela Annabeth, mas ainda assim agindo como um amigo, mostrando que os seus amigos é muito mais importante do que a missão, algo que pro Percy sempre foi nítido. Enfim, espero que isso apareça mais pra frente na série. Outra coisa que, igual aos livros, o Percy envia a cabeça pro Olimpo, e eu racho com isso. Meu, eu tô lendo o último livro que lançou, O Cálice dos Deuses, estou quase acabando. E nesse livro é engraçado que até o Percy ele fala, é incrível como eu consigo irritar os deuses sem fazer nada. Aqui ele faz. E esse é mais engraçado, eu não lembrava que ele enviava a cabeça pro Olimpo. Eu achei muito engraçado, porque Percy, ele irrita os deuses só de estar no mesmo ambiente. Ele desrespeita um deus só por existir. E isso chega a ser engraçado, é motivo de piada lá nos livros. Mas confesso que enviar a cabeça da Medusa também, eu sou desrespeitoso mesmo. Os deuses vão se sentir desrespeitados, foda-se. Eu sou assim mesmo, é isso. O bom é que essa cena nos rendeu uma primeira aparição do Hermes. Pois é, Hermes vai ser interpretado pelo Lin-Manuel Miranda, e a gente já teve ele lá no elevador fazendo uma gracinha, depois vendo o Olimpo dando um sorriso, e o Hermes vai aparecer mais pra frente na série. A gente já teve o Dionísio e agora a gente tem Hermes. Se preparem que ainda tem uma porrada de deuses pra aparecer nessa temporada, tá? Mas a aparição de Hermes foi uma surpresa muito agradável. Muito obrigado mais uma vez por acompanhar esse vídeo, fico muito grato com o caminho que o canal tá tomando. A gente tá quase chegando em 100 mil, então por favor se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, vocês não têm noção do quanto isso ajuda, e eu fico muito grato com a ajuda de vocês. E não se esquece de ver, eu vou colocar aqui ó, o último vídeo do canal falando do primeiro e do segundo episódio. Vai lá, confere, a gente vai vendo a evolução dessa série juntos. Aproveita e entra no canal, vê outros vídeos, vai estar aqui nos recomendados depois que eu me despedir. Então é isso,
valeu, falou!